Olá pessoal, muito boa noite, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Adriano, junto com a minha esposa Caroline. Nós fazemos estudos voltados à doutrina espírita nesta página e neste canal. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, ajude nosso canal a chegar ao mínimo de 50 inscritos, para que possamos aqui no YouTube fazer as lives. Nós temos um grupo também no Facebook, mas o Facebook, por padrão, está excluindo todas as lives e vídeos postados após 30 dias. Então estamos voltando a nossa atenção para o YouTube. Conto com a ajuda de vocês para que possamos assim chegar ou até mesmo ultrapassar o mínimo de 50 inscritos para voltarmos a ter as lives. Por isso, atualmente, o formato utilizado é este: um áudio que eu gravo e depois subo na plataforma. Tá bom? Nossos estudos ocorrem aqui sempre às terças e quintas, salvo alguma exceção por questões da casa. Às terças estudamos um livro ligado à doutrina espírita. Estamos seguindo a série de livros do André Luiz, que iniciou lá no nosso lar, passou pelo livro Os Mensageiros e agora estamos nos Missionários da Luz. E às quintas-feiras estudamos um livro voltado à base da doutrina espírita. Atualmente estamos terminando o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você for novo por aqui, insisto, curta nossos vídeos, comente, participe e se inscreva. Conto com o apoio de todos. As nossas terças e quintas, ou seja, nossos estudos, eles seguem sempre uma rotina, onde a gente inicia com a prece de abertura, o estudo da noite, as vibrações e a prece final. Tá bom? Então vamos dar início aos estudos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, de aqui chegarmos, acompanhados por Jesus, nosso Mestre, bem como pelos nossos bons irmãos, nossos benfeitores e nossos mentores. Agradecemos antecipadamente a presença de todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que dispõem de seu tempo, de uma pausa em suas tarefas, para que estarem nos acompanhando, nos prestigiando e nos auxiliando com boas energias, bons pensamentos, que possamos juntos nos esclarecer e aprender um pouco mais dessa doutrina riquíssima que tanto nos auxilia, tanto nos adianta e tanto nos consola. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Fiquemos na luz e na paz de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, estamos dando sequência ao capítulo 13 do livro Os Missionários da Luz, escrito pelo André Luiz, através do Chico Xavier. Como eu disse nas outras semanas, é um estudo longo, é um capítulo longo, tem cerca de 33 páginas, então a gente está estudando aí cerca de 3 a 4 páginas por semana, para que a gente possa acompanhar com calma e para que os estudos não fiquem muito longos, tá bom? Semana passada a gente estava estudando a questão do preparo final ali para a reencarnação do Segismundo. Ele, no final do estudo, estava meio cabisbaixo, um pouco desmotivado, vamos dizer assim. E aí o instrutor, o Alexandre, veio, deu a ele ali todo um apoio moral, deu uma certa chamada nele ali, pediu ânimo, pediu para ele confiar no que está sendo feito, que ele está numa posição muito melhor do que grande parte dos reencarnantes, pois ele teve o privilégio de escolher, de preparar o corpo biológico que ele vai utilizar na reencarnação que está para se concretizar, que isso não é o que acontece com a grande maioria das pessoas, que muitos reencarnam sem poder opinar na forma do corpo que irão utilizar para suas missões, pois não tem condições mentais de sequer entender que desencarnaram
muito menos de que irão reencarnar. Então o André Luiz fica até meio surpreso disso, né? De que esse auxílio é feito pelos espíritos superiores, não é feito em forma de punição, gente, de forma alguma. Os espíritos, os mentores, né, que a gente fala, espíritos mais elevados, planejam cada reencarnação com todo carinho, com todo cuidado. Quando nós já estamos espiritualmente mais elevados, em alguns momentos a gente é convidado a dar um certo pitaco, escolher a natureza das provas, né? Ter ali uma participação mais ativa. Quando não, os mentores fazem isso com todo amor, com todo carinho, sem essa sensação de então o que eu estou passando hoje eu estou sendo punido. Não, tudo é desenhado para que a gente possa fazer dessa sempre a nossa melhor encarnação, e tudo nos é colocado, todos os desafios, todas as provas e as expiações, de acordo com o que a gente precisa, com o que a gente fez, com o que a gente já passou. Só para deixar isso claro, porque quem pega de agora pode achar que isso tem uma sensação, dá a entender que é uma coisa... Então, se ele não tem consciência, fazem de qualquer jeito. Não, muito pelo contrário. É feito com todo carinho, como a gente vem acompanhando ao longo, acho que já de uns 4, 5 capítulos aqui, essa preparação para a reencarnação do Segismundo. Você vai vendo como é detalhado, como é tudo feito com minúcias, com o pelinho do detalhe, né? O pelinho do gato, como a turma fala. Bom? Então vamos seguir aqui o capítulo. Após essa explicação, né, que eu falei, o André Luiz segue, né? A explicação não poderia ser mais lógica, e uma vez ainda admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramo-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor, e ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nestes termos: voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Com muito prazer, respondeu bem-humorado Alexandre. Voltando a outras ocupações, eu não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente da nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper as minhas indagações interiores, acrescentando, como se estivesse ouvindo os meus pensamentos, que na minha visão ele sempre está, porque já nos foi passado em outras oportunidades que não se faz necessário o conversar, o falar. É tudo transmissão de pensamento, é tudo pensamento a pensamento. Então, se ele estava ali parado pensando naquela situação toda, aquele pensamento, ele meio que era como se fosse um viva voz aberto para todo mundo em volta, ou para os mais elevados, pelo menos. Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. No concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Então ele fala que os espíritos estão sempre presentes na hora da formação dos seres e que esses seres físicos vão obedecer às leis naturais da evolução biológica. Compreendi a elevação do esclarecimento, então pacifiquei a mente.
esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Fala bonito, né? Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual, ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas passavam umas às outras e, observando a impaciência, Alexandre esclareceu-me então muito bondoso. Não é necessária a nossa presença ao ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo, então, acrescentou: temos tempo. Então, a dúvida do André Luiz, ela é muito comum, inclusive, para as pessoas quando a gente começa a conversar sobre espiritismo com pessoas que não estudam a doutrina, que não frequentam, né? Que a gente fala, não, a gente somos pessoas encarnadas cercadas de espíritos. Nossa, mas tem um espírito me olhando o tempo todo? A gente fala, não, seu mentor tá junto de você na maior parte do tempo. Mas até quando eu tô no banheiro, até quando eu tô tomando banho, até quando eu tô... as pessoas não falam, mas obviamente elas estão pensando. Até quando eu tô fazendo sexo. Então, é o que o instrutor falou aqui. Quando se trata de pessoas num lar reto, num lar de bases retas, ou seja... Perdão, a gripe continua, gente. É um casal, independente da biologia do casal, tá? Mas é um casal fazendo sexo consensual, em seu lar, né? Na sua casa, com todo o amor, com todo o cuidado, não por promiscuidade, né? Não em locais impróprios, né? Vamos dizer assim. Esse momento ele é velado, ele é sagrado. O seu mentor, nesse momento, ele vai procurar, ele vai fazer outra coisa, né? Quando você está tomando um banho, depende de... Não digo assim, você fazendo suas necessidades fisiológicas. Seu mentor também vai procurar outra coisa para fazer. Ele tem mais o que fazer. Mas você está ali no banho, de repente, o banho é um momento onde você está mais concentrado, onde você está mais introspectivo, e onde você ouve mais a voz da sua cabeça, da sua consciência. Ou seja, é o momento onde você está mais aberto ao seu mentor, à sua mentora. Então ele não está ali interessado em vê-lo nu tomando banho. Ele está interessado naquele momento de conexão de pensamento. Pois no banho você não está ouvindo nada, você não está ouvindo... concentrado em outras coisas, você está ali tomando um banho, no máximo ouvindo a água caindo no chão, né? Caindo no corpo, sentindo a água caindo no corpo. Então, os espíritos que nos acompanham, eles não estão ali com interesses físicos, carnais, em coisas que estamos fazendo. E sim, eles estão interessados nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nossos sentimentos, tá bom? Então ele deixou claro para o André Luiz aqui que eles não precisam estar lá na hora do ato sexual, porque a fecundação ocorre depois, né? Os espermatozoides têm, considerando o seu minúsculo tamanho, um longo caminho para chegar no óvulo. Suponhamos que este caminho, fisicamente falando, deva ter aí em torno de 25, 30 centímetros. Um pouco mais. Mas para o espermatozoide com seu tamanho microscópico, é como se nós corrêssemos uma maratona de 42 quilômetros. Leva tempo.
Aí o André Luiz segue, né? Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referentes ao assunto, interroguei. Com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Isto não, nos disse o instrutor atencioso. Você não deve esquecer que eu me referi aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas, que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados, que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as eles mesmos em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que os seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos, que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. A resposta impressionante de Alexandre me surpreendeu. Compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha de situação em todos os lugares. Contudo, uma nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Então, ele já falou um pouco do que eu falei. Lares de bases retas. A pessoa que vai buscar prazeres que desrespeitam a vida conjugal não pode esperar que esse momento seja de espíritos que respeitem o momento conjugal. Ele vai estar cercado de espíritos que fazem com que isso vire uma bagunça, vamos chamar assim. Entendo a magnitude das explicações, afirmei respeitoso. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores dos que assumem o compromisso da fundação de um lar, que condição, por exemplo, é a da esposa fiel e devotada ante um marido desleal e aventureiro no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Não, disse ele de forma veemente. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isso lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que exijam a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro na vida comum se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se por vezes no escravo integral das entidades perversas que pegou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Oh, meu Deus, exclamei, quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas, quanta ignorância a ser vencida. Então, ele deixa claro que, por mais que algum dos dois se desvie do caminho, dentro do lar vai reinar aquele que optar pelo bem. Se os dois se desviarem,
Dentro do lar vai ser aquela balbúrdia, né? Agora, se um deles permanece firme, apesar dos sacrifícios, dentro do lar vai estar firme. Só que o outro que não é firme nas suas virtudes, ao pôr o pé fora de casa, ele é escravo daqueles que ele chamou para perto de si. É onde ele sai e vai aprontar, vamos chamar assim, né? Então, André Luiz fica ali surpreso, né? Você diz bem, acrescentou o orientador de forma grave, porque de fato a maioria das tragédias conjugais se transfere para o além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na crosta do mundo. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal. E ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo, no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhe és aqui o despertar. Eu calei-me, e Alexandre, pensativo, também entrou em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Como ele vai entrar de novo no assunto do casal, eu vou deixar para a semana que vem. E com certeza aqui o André Luiz tem de cabeça o exemplo do próprio pai. Quem acompanhou lá o nosso lar, lembra que a mãe vem visitá-lo. A mãe já está habitando um mundo mais elevado. Ela vem até aqui visitá-lo na colônia do nosso lar. E ela fala que ela está se preparando para reencarnar. E que ela vai reencarnar na Terra junto com o pai do André Luiz. Mas o pai do André Luiz vai reencarnar de forma compulsória, de forma forçada, vamos dizer assim, porque ele está preso no umbral, sendo atormentado por duas entidades, por dois espíritos que ele na Terra teve como amantes. E ele se prendeu tanto a essas amantes que elas não deixam ele sair do umbral. Basicamente é isso. Então a mãe do André Luiz, junto com espíritos mais elevados, planejaram uma reencarnação para o pai dele, e essas duas entidades vão reencarnar junto, ou melhor, num segundo momento, como filhas desse casal, para que eles possam assim se reajustar e que ele possa se reencontrar com um caminho bom, se desligando dessa paixão que causa tanto problema para ele no plano espiritual. E aí você tira daí um pouco um exemplo prático dessa explicação que o de dar para o André Luiz. Eu sei que acabamos mais cedo. Eu não quero fazer áudios muito longos, né? Estudos muito longos, porque fica mais fácil de subir na plataforma. Quando a gente voltar a fazer os vídeos ao vivo, aí vai ser mais difícil de eu me controlar, porque eu me empolgo e eu vou embora na explicação aqui nos estudos, porque é sempre muito esclarecedor. Então espero que estejam gostando. Insisto, por favor, se inscrevam. Nós gostamos muito da participação de todos. Nós estamos aqui aprendendo também. Tudo isso que a gente faz aqui nos foi pedido pela espiritualidade. Nós já fazíamos os estudos aqui em casa 2 vezes por semana, eu e a Carol. E aí a espiritualidade falou: já que vocês já fazem esse estudo, por que vocês não publicam? Por que vocês não divulgam o estudo? Ajudem outras pessoas a estudar também, né? E aí a gente começou a pegar esse hábito de fazer os estudos e publicar, né? E cá estamos, já vai para uns 2, 3 anos aí que a gente estuda constantemente, até um pouco mais talvez, tá bom? Então vamos nos unir neste momento para nossas vibrações. Coloquemos nossos pensamentos em prol de todos os irmãos que estão necessitados de boas energias e boas vibrações.
Vibremos então por todos aqueles que estão em nossos pensamentos e corações neste momento, dos quais sabemos estar necessitados de auxílio físico, mental e espiritual. Que o amor de Deus alcance cada uma dessas pessoas e que a ajuda chegue da maneira que precisam. Vibremos pelos irmãos que estão em situação de rua, para que o auxílio chegue no momento correto, no momento oportuno, de forma a lhes auxiliar e apaziguar as necessidades tão latentes de quem acaba vivendo na rua. Vibremos por todos os irmãos que estão doentes, internados nos hospitais, nas clínicas de repouso, nas clínicas psiquiátricas e nas clínicas de recuperação. Que a visita dos bons irmãos possa lhes auxiliar, levando os remédios que necessitam, lhes dando a fé e a esperança de que dias melhores estão se desenhando à frente. Vibremos pelos irmãos que estão encarcerados nos presídios, para que possam, com esta boa energia que receberão, pensarem naquilo que fizeram, mas também naquilo que gostariam de fazer para retomar o bom caminho, quando puderem ter sua liberdade novamente. Vibremos por todos aqueles irmãos e irmãs que vivem em locais onde falta o básico, que vivem em países em guerra, que o auxílio chegue, que a ajuda não falte. Vibremos por aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados, dentro de nossas casas, por nossos amigos, colegas, conhecidos, nossos parentes, nossos irmãos de jornada, amigos de caminhada. Vibremos por nossos vizinhos, os mais distantes ou os mais próximos, os mais tranquilos ou mais agitados, todos que partilham dessa psicosfera da região onde habitamos. Peçamos aos bons irmãos que o auxílio chegue a cada uma dessas pessoas sem distinção, de forma que os nossos atos e seus atos e pensamentos não perturbem essa psicosfera que Deus cuida com tanto cuidado. Por fim, te agradecemos, Pai, por tudo, por cada momento, por cada irmão aqui presente. Que o seu amor ilumine e abençoe cada um desses irmãos, em todos os seus atos, ações e pensamentos, em todas as suas obrigações, seus trabalhos, para que tudo o que fizermos, Pai, seja para lhe santificar, para mostrar que temos Deus em nós, que seguimos o caminho que o Mestre Jesus nos mostra, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através do Filho. E assim, irmãos, agradecidos e certos de que Deus nosso Pai está conosco a todo momento, encerramos os estudos dessa noite, de que voltaremos a nos reunir em nome de Deus na quinta-feira. Muito obrigado, fiquem com Deus.